Fala, Devenildos. Devenildos, o que nós vamos aprender hoje? Cara, é uma dúvida de todos os devs, né? Como trabalhar com Docker, como virtualizar minhas máquinas aqui em desenvolvimento. Então eu vou desmistificar isso para vocês hoje e vou ensinar um pouquinho para vocês hoje o que é o Docker. O Docker é um conjunto de produtos de plataforma como serviço, é um PaaS, que buscam virtualização de nível de sistema operacional para entregar software em pacotes chamados containers. Os containers são isolados uns dos outros e agrupam seus próprios softwares, bibliotecas e arquivos de configuração. Eles podem se comunicar uns com os outros por meio de canais bem definidos. Todos os containers são executados por um único kernel do sistema operacional e, portanto, usam menos recursos do que máquinas virtuais. Então, é muito melhor você usar um container em Docker do que você virtualizar uma máquina, né? Então, vamos lá, sem enrolação, mão à massa. Vamos lá. Eu vou abrir aqui o meu projeto, que é o Backend Members, né? Eu acabei de criar esse projeto com o Docker aqui. Eu acabei de criá-lo. E com Docker não, eu acabei de criar com o Composer, né? E eu vou dockerizar ele. Eu vou colocar o MySQL, né? O Redis, ou o Postgres. Eu vou usar o Postgres aqui nesse projeto. Então eu vou mostrar como vocês podem fazer. Eu vou abrir aqui o meu Visual Studio Code. Ele vai ser aberto aqui. O que acontece? Podem ver que ele não tem nada ainda do Composer aqui instalado. Tá zero bala aqui. Não tem nada do Composer. Então o que é que nós vamos fazer aqui agora? O que é que nós vamos fazer? Primeiramente, o que nós devemos criar aqui é o nosso arquivo dockercomposer.yml. O que acontece? A gente vai aqui, ó, novo arquivo, e vamos digitar o seguinte aqui, ó, dockercomposer.yml, né? Então aqui vão estar as configurações do nosso Docker. Para facilitar, como eu já tenho aqui o arquivo, eu vou colar aqui para vocês. Eu vou deixar um link abaixo desse vídeo aqui com essa base no GitHub aberta para vocês. Eu vou subir lá o código, então vocês vão poder copiar todos esses arquivos e vão poder entender um pouco mais, né? Eu vou explicar aqui o que cada bloco funciona, como funciona, para que vocês entendam, né, quando forem rodar. Então o que acontece? Nós temos aqui um container PHP, tá vendo? O nome do serviço é PHP, mas aqui vocês conseguem colocar o nome que vocês quiserem. Se querem colocar o nome do serviço como projeto de vocês, como app, pode tranquilamente, certo? Então aqui é o seguinte, ele vai rodar aqui o PHP nessas configurações aqui que eu vou criar as pastas para vocês entenderem como funciona. Então aqui é o container de PHP, aqui é o container do Nginx. Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem aqui, tipo, se você tem setup e o nome do projeto, porque depois vocês vão ter várias imagens, né, aí dentro rodando da máquina de vocês, então vocês podem mudar ela. Então aqui tem o Nginx que já vai configuradinho, né, com a porta, né, a porta 443 para o SSL, a porta 80 para o navegador direto. Aqui tá o MySQL que vai estar, né, tem o MySQL, tem o PHPMyAdmin. Então se vocês forem usar eles, vocês podem descomentar, né? Como eu vou usar o Postgres, então eu estou usando aqui o Postgres, né? E estou usando o pgadmin, tá vendo? Aqui você coloca a versão que você quer, né? Da sua imagem lá, o setup, que é o nome, né? Aqui é o pgadmin 4. Aqui você coloca o e-mail, você pode colocar o e-mail que você quiser aqui, que você vai acessar.
E aqui é o password. Você pode colocar aqui, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser meu password, certo? Beleza. Então, aqui está o Redis, né? Tudo aqui configuradinho também. Aqui está o meu network, que é essa comunicação aqui, ó, de network tem que estar igual para todo mundo. Então, o network setup ele está em modo grid. Aqui está os volumes setup local. O driver está local. Então, esse aqui é o centro nevrálgico, né, da aplicação. Agora, o que nós devemos fazer aqui? Nós vamos criar aqui agora, aqui na raiz do projeto, uma pasta chamada Docker, certo? E dentro dessa pasta Docker, aí que a gente vai subir os arquivos de configuração que estão aqui, tá vendo? Docker, PHP e aqui está o arquivo de configuração. Então, dentro da pasta Docker, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui uma nova pasta chamada PHP. Pronto. E dentro do PHP, o que a gente vai fazer? A gente vai criar dois arquivozinhos aqui, ó. Deixa eu trazer para cá, novo arquivo aqui. E vamos criar um arquivo chamado Docker File. Beleza, criamos aqui a Docker File. Aí, como eu tenho esse arquivo aqui já ok, eu vou colar aqui. Lembram que, não sei se deixa eu mostrar aqui, ó, PHP menos version. A minha versão do PHP aqui é 8.3, tá vendo que eu estou iniciando o projeto. Então, aqui em cima eu coloco a versão do meu PHP. Aqui está o EnvNode, que eu posso usar também, né? Aqui estão todas as instalações que eu preciso usar para essa máquina rodar. Aqui eu estou instalando o MySQL, estou instalando o PGSQL, estou instalando tudo aqui já. Então, se eu for usar um banco ou outro, está tudo configurado aqui. Aqui eu tenho todas as configurações necessárias para que minha máquina Docker rode. Beleza? Aqui está a instalação do Node também, ó, Node 18. Então, vocês vão ver que no final da instalação já vai o Node. Beleza? E é o seguinte, como essa pasta é o PHP, e a gente lá no Docker Composer.in, a gente está falando o seguinte, que tem um arquivo aqui chamado local.ini, né? Então a gente vai criar aqui dentro do PHP um arquivo chamado local.ini. Pronto. Criei aqui o local ini e vou pegar aqui. Isso aqui são as configurações do PHP, tipo, eu posso colocar a quantidade máxima de upload, tudo aquilo que no meu php.in eu quiser colocar aqui de configuração extra, eu vou colocar. Basicamente, necessariamente, essas duas são essenciais para você trabalhar tranquilamente. Configuramos o PHP. Vamos criar uma nova pasta aqui dentro, chamada Redis. Vamos configurar logo o Redis. E dentro da pasta Redis, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai criar um arquivo chamado Dockerfile. Vamos lá pegar o nosso arquivinho Dockerfile, colocar aqui dentro, né? Colocamos aqui dentro o Dockerfile. E aí, aqui agora, a gente vai criar o redisconf, que é a configuração do Redis. Então, redis.conf. Pronto. Vou pegar aqui também o nosso arquivinho aqui que está já na agulha e vou colocar aqui. Aqui é como se fosse o php.in também. Eu estou configurando a minha configuração de Redis. Beleza? Pronto. Aí eu vou deixar configurado aqui também já o MySQL. Eu não vou usar nesse projeto, mas eu vou deixar configurado, né, a pastinha MySQL. E dentro do meu MySQL, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui dentro um arquivo chamado MySQL, um arquivo aqui dentro chamado MySQL.cnf, que é o conf, né? Então, nesse arquivo aqui, MySQL, na verdade não é MySQL não, peraí, é só My. Eu vou mostrar porque só é My. CNF. Então aqui vão estar as configurações do meu MySQL.
Se a gente for lá no Composer, se nós formos lá no Composer, no MySQL, ele está chamando o arquivo, tá vendo? my.conf dentro da pasta docker MySQL, correto? Aí o que acontece? Vamos criar agora a nossa pasta do Postgre. Então a gente vai fazer o que agora aqui? A gente vai criar agora o nosso Postgre. Só que o nosso Postgre, ele ele não vai precisar ser criado pasta porque ele vai criar o volume automaticamente, ó. Ele vai criar aqui dentro um arquivo chamado data. Ele vai criar sozinho esse arquivo data e vai configurar aqui dentro. Assim que a gente rodar, a gente vai ver esse arquivo data aqui criado. Ele vai estar aqui próximo em database, porque tem o data, né? Então ele vai ser criado aqui. Então nós já temos aqui inicialmente a configuração do nosso Docker. Nós temos o MySQL, temos o PHP, temos o Redis. Faltou a gente configurar o nosso Nginx, que vai ser o nosso gerenciador lá, né? De gerenciar as nossas páginas. Então, dentro do Nginx, o que a gente vai fazer aqui, ó? Dentro do Nginx, a gente vai criar aqui um arquivo chamado default.conf. E dentro desse arquivo, a gente vai subir aqui, eu vou explicar também como funciona esse arquivo. Esse arquivo é como se fosse lá o Nginx online, né? Eu estou falando que meu arquivo root, ele está na pasta var, né? www.public. Por quê? O nosso Docker, ele vai rodar nessa pasta aqui, ó. Ele vai trazer todos esses arquivos para essa pasta var www. Então ele vai pegar tudo isso aqui virtualmente e vai jogar aí. Então, como o Laravel ele só inicia na pasta public, então eu coloco aqui o public. Só preciso, né, estar atento a isso. Se for um projeto em Node, eu tenho que dizer o caminho aqui do Node absoluto, onde está o index do projeto, né? Mas no Laravel é só colocar ali o /public, ok? Aí vamos criar também aqui dentro do Nginx, o Nginx, a gente escolhe aí como vai falar, né? E aqui a gente vai criar o Docker file do Nginx, Acho interessante esse inglês. Então, aqui a gente coloca a versão que a gente vai usar aqui do Nginx, né? Ok, tá tudo ok. Tudo certinho. O que nós vamos fazer agora? Vamos aqui no nosso projeto e vamos rodar. Eu vou deixar também uma sequência de comandos que eu estou fazendo aqui agora do Docker no README, né, do projeto base, que eu vou deixar lá disponível para vocês. Eu vou deixar esse projeto disponível lá, que vocês vão poder fazer, né, baixar esses arquivos e entender um pouco mais de como funciona, né, uma base para você rodar o Docker. Então eu vou rodar esse comando aqui, ó, docker compose up -d -build. Então o que esse comando faz? Ele vai subir a minha imagem, ele vai baixar todos os arquivos e ele vai buildar. Então vocês vão perceber que esse comando ele demora um pouco. Esse comando ele vai demorar um pouco para ser executado. Ele vai baixar todos os arquivos, ele vai fazer todas as configurações necessárias e ele vai trazer tudo aquilo que o Docker precisa. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Eu vou dar uma acelerada nessa parte do vídeo, quando a gente colocar ele no ar aí, para que vocês vejam mais rápido um pouco isso acontecendo, porque no primeiro build vai demorar um pouquinho. Depois que vocês rodarem já essas imagens, já tiver rodado, ele não vai atrasar tanto. E aí começou agora, né? Ele começa ali a rodar, ele começa a baixar lá os arquivos. Então nós estamos acelerando aí para vocês entenderem.
Pronto, então passamos aí aceleramos um pouco o vídeo, né? E vocês conseguiram ver que todos os containers eles foram criados. Uma coisa ideal que vocês podem estar baixando aí é o Docker Desktop. Por quê? Aqui vocês vão conseguir ver o container que foi criado, tá vendo? Que ele é criado com o nome da pasta aqui do projeto, que é o Backend Members. E aqui, se você for em imagens, vocês vão perceber que criou o Backend Members Heads, Backend Members PHP, o PGAdmin, o Postgre e o Nginx. Então eu tenho tenho o meu container rodando e tenho as minhas imagens. Aí agora, Edson, como é que eu consigo acessar os meus containers, né? Primeiramente, o container PHP. Você instalou lá um PHP 7.3, só que na sua máquina nativa é 8.1, exemplo. Como é que você pode visualizar isso, né? Como é que você pode ver isso agora? Como é que você pode entrar lá no seu container? Lembra que a gente criou no composer.ml o nome do serviço PHP? Então, se eu preciso entrar no serviço do PHP, o que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui, ó, Docker Composer exec. Aí eu vou digitar aqui, ó, serviço PHP e vou digitar bash. Automaticamente vai mudar ali, ó, e eu vou acessar o meu container. Tá vendo aqui, ó, user, e aqui eu tô dentro do meu container var, então eu tô aqui dentro. Então, se eu der aqui, ó, um PHP artisan, eu vou conseguir visualizar tudo que está no Artisan. Tá um pouco lento aqui, não sei porque ficou lento, travou aqui um pouquinho. Mas aqui eu estou dentro do meu PHP. Se eu quiser rodar aqui um PHP Artisan, make model e criar uma model, criar uma migration, criar um controller, então é por aqui. Se eu quiser sair do meu container, é só apertar exit, certo? E assim consecutivamente.